Olá, olá, muito boa noite. Boa noite para você. Para você que está aqui pela primeira vez, para você que vem sempre, né? Já é da casa. Você que está vindo agora pela segunda vez. Você que vem de vez em quando. Sempre muito bem-vindo aqui nesse espaço. Eu sou Pamela Magalhães, sou uma mulher, psicóloga, terapeuta de casal e família. Tenho um monte de problemas assim como você, mas me atrevo a vir aqui às segundas-feiras, às 19h30, trazendo algumas temáticas que vocês votaram todo domingo quando eu coloco um post lá, tá? Boa noite para todo mundo, já tô vendo o povo chegando aqui. Ah lá, o fã-clube Psi Pamela, Eriquinha, Paulinha, lindas do meu coração. Márcia, Karina, Cíntia, Fernanda Feldman, é isso? Quero mandar um beijo especial para Renata e para Bel, tá? Que a gente falou agora há pouco. Muito carinhosas as mensagens. Muito gostoso falar com vocês, viu, meninas? Bom, como vocês estão? Como estão começando essa semana? Hum? Tá animada? Não muito? Tá indo? Tá dançando conforme a música? Antes de eu colocar os temas que foram mais votados aqui, eu quero fazer uma reflexão que eu sempre faço de forma espontânea. Toda vez eu acordo cedo, bem cedo, e coloco alguma mensagem para você, né? E hoje eu coloquei uma que particularmente representa muito o que eu venho falando, porque muito do que eu falo para você, aliás, tudo, né? Tudo que eu falo, ou descobri na minha vida, ou eu estou exercitando na minha vida, né? Que assim como você, eu também estou aqui aprendendo, estou aqui lutando, estou aqui me conhecendo, estou aqui me trabalhando num trabalho eterno. E como é importante quando a gente começa a se dar conta que não precisa permanecer em lugares que nós não sejamos bem tratados, né? Ou com pessoas que a gente entenda que nos suguem, ou em interações que sejam tóxicas. Eu vejo cada vez mais é, as pessoas sofrendo nessas relações porque se acostumam com essas relações ou porque têm medo de se separarem ou de terminarem e de alguma forma ficarem ali perdidas, uma sensação que não vão conseguir se relacionar de novo ou que precisem desses relacionamentos para viverem, quando na verdade a gente não precisa desses relacionamentos para viver, né? A gente pode viver muito bem sem esse relacionamento, num relacionamento conosco ou com relacionamentos que sejam construtivos, que na minha opinião é o único tipo de relacionamento que faz sentido a gente viver, né? Relacionamentos que a gente se sinta de alguma forma estimulado, né? Relacionamentos que nos façam bem. E não é nada raro, né? Não é nada raro nós estarmos em alguns relacionamentos faz tempo e a gente está muito envolvido com aquilo que a gente idealizou sobre, ou com as promessas dessa relação no começo, as expectativas que nós mesmos construímos e que a pessoa com a qual nos relacionamos teve aí a sua parcela de alimentar tudo isso, mas parece que as respostas não são tão interessantes assim, né? A gente tem muito mais sofrimento do que alegria, do que contentação. E aí a gente permanece no relacionamento insistindo, e eu penso que a gente não está insistindo porque nós estamos entrando em contato com o que haja de fato ali, né? Mas porque a gente ainda está muito envolvido e a gente está muito fixado no nosso próprio sonho, naquilo que a gente sempre quis. Porque quando a gente vai fazer algum movimento para sair de uma relação, poxa vida, é um monte de coisa que passa pela cabeça, né? A gente tem uma dor absurda de abdicar, de abdicar dos nossos sonhos, dá uma sensação de que a gente tá abandonando uma luta, né? De muita coisa ainda que pode vingar, que pode acontecer. Eu sou sempre a favor da gente tentar. Eu acho que a gente tem que tentar, acho que a gente tem que buscar ali buscar se desenvolver junto com a pessoa. Acho que a gente não tem que colocar nas costas do outro culpa, é culpa dele, é culpa dela, não. Acho que a gente tem que reconhecer a nossa parcela de contribuição. Mas é sempre bom ponderar e perceber
Por que será que essa relação me gera tanto sofrimento? Por que será que essa interação ela me despersonaliza tanto? Por que será que eu tô tão distante do meu eu, daquilo que eu realmente sou? Né? E eu acho que nesses momentos a gente precisa separar bastante o que nós desejamos, o que nós queremos, os sonhos que temos, aquilo que a gente entende como propósito de vida, né? Os nossos planos aí que todo mundo tem, você tem o seu, também tem o meu, para a gente perceber se não está enxugando o gelo ali, se não está se machucando, se não está cada vez mais se dilacerando para caber no mundo pequeno do outro, ou mesmo para fazer sustentar alguma coisa que não condiz com o que ela nos dá, com o que ela responde e com o que a gente quer desenvolver aqui dentro, né? Eu vejo tantas pessoas em relacionamentos que são muito medíocres, relacionamentos bastante restritivos, em que o indivíduo não pode ser o que ele é, né? Então, relacionamento com muito controle, relacionamento com muito ciúme, relacionamento com muita desconfiança, relacionamento com muita possessividade, relacionamento com muita privação, relacionamento com muita repressão, relacionamento que tem muita traição, relacionamento que tem muita humilhação. Então, assim, não são poucos relacionamentos que têm aí uma característica bastante negativa, mas que as pessoas elas têm uma insistência nessas relações, justamente porque parece muito custoso para elas saírem disso, ou mesmo se mexerem naquele lugar que elas ocupam, porque é como se entendessem que não merecem, é como se o limite da aceitação tivesse bastante distorcido, são pessoas que estão com a autoestima muito machucada, então tem a tolerância toda esgarçada, estão muito fragilizadas nessa relação. Então esse post de hoje foi justamente para a gente pensar sobre isso, né? Porque pelo menos foi uma descoberta que eu tive na minha vida, não só como profissional, mas como pessoa. A gente não tem que se limitar às condições que alguém coloca para nós, até porque a pessoa que se relaciona com a gente ela não tem direito de colocar condições, né? Olha, tem que ser assim, pronto, não faça isso. Tudo tem que ser conversado, né? Tudo tem que ser de um jeito bom, que fique confortável para as duas partes. Você não tem que ir abandonando aquilo que faz sentido para você, você não tem que se afastar das pessoas que são importantes para você não tem que deixar de fazer, de repente, um trabalho, ou alguma coisa que te dá super prazer, porque a pessoa acha ruim, não gosta e tal, simplesmente pelo ego dela. E aí você vai se limitando, você vai se fechando, você vai cada vez mais se despedaçando. E quando você para perceber, nem você mesmo se reconhece, né? Quem sou eu, caramba? Como assim? Tô tão distante daquilo que eu sou, da minha verdade. E se a gente tá nessa vida aqui para ser feliz, né? Se a gente está aqui para se realizar, penso que quanto mais a gente estiver distante do nosso verdadeiro eu, mais infeliz a gente se torna. E quanto mais a gente pode ser a gente, melhor é, né? É tão bom quando a gente está com alguém. Isso eu falo em relação a tudo, né, gente? Acho que não só relacionamento amoroso, como amizade também, né? Quando a gente pode ser a gente, mesmo com os familiares que a gente convive, a gente poder ser a gente, né? Poder falar o que a gente sente, poder fazer o que a gente gosta, poder ter liberdade de repente fazer as nossas macaquices, né? Fazer ali as nossas brincadeiras, a gente ficar um pouco sem censura. Eu vejo as relações, às vezes, cheias de censura. Ai, olha, gargalha abaixo. Ai, não fala assim, não fala assado. Ai, não usa essa roupa. Ai, não faz. Ai, eu não acho legal o seu trabalho. Ai, você não pode. E essa censura muito constante, parece que ela vai cada vez mais fazendo com que a gente se diminua. E quando a gente se dá conta por si, a gente está tão fora daquilo que pulsa o nosso coração, né? Parece que a gente está sempre com medo de ser o que somos, né? Então a gente tem que se afastar das pessoas que a gente gosta, a gente tem que deixar de fazer aquilo que faz sentido para nós, porque o outro, ai que medo, porque se eu continuar a fazer, essa pessoa vai embora, ela não vai ficar comigo. Quantas são as relações cheias de chantagem, né? Me veio agora na cabeça, né? Nem tinha pensado nisso, mas agora me veio na cabeça. Tá existindo aí uma situação atual, né? Aí a mídia falando direto sobre uma possível relação abusiva, né? Eu não tenho muitos detalhes da situação, mas eu acho interessante a gente considerar algumas coisas.
Eu vejo vários homens, principalmente homens, tá? Não só homens, mas principalmente homens, usando uma afirmação que eu considero equivocada, que é mais ou menos assim: não, eu nunca fui abusivo, eu só traí. Ou então, não, eu confesso que eu traí, mas eu nunca cometi nenhuma atitude abusiva. E eu gostaria de falar tanto para esses homens quanto para as mulheres que falam isso. Gente, a traição num relacionamento que se tenha um combinado de monogamia, uma relação que não seja aberta, é abusiva, tá? Então a traição por si só, ela é abusiva. Então essa afirmação de que não, peraí, eu vou abrir meu coração, eu traí, mas eu nunca fui abusivo. Isso não condiz, isso é contraditório, tá? Porque a traição, sim, numa relação que não seja aberta, ela é abusiva. E também a gente tem que tomar muito cuidado como esses diálogos eles acontecem. A gente tem que observar as palavras que nós usamos, principalmente com quem nós falamos, porque muitas vezes quando a gente passa por cima do sentimento do outro, quando a gente não dá espaço para o outro se expressar, ou quando a gente se posiciona de uma forma que provoca no outro a sensação de culpa, isso também tende a ser abusivo. Então isso é importante porque vale para todas as situações, né? Isso vale para situações de família, isso vale para situações do trabalho, de amizade, situações amorosas, porque o abuso ele não é simplesmente aquele abuso factível, né? Que você fala, abusou sexualmente, olha, fez assim, ou então bateu, ou então... Não, o abuso ele também acontece dessas maneiras, de uma maneira mais silenciosa, numa colocação, de repente, que você acabe ferindo a pessoa. Você sabe que tem determinadas colocações, quando nós não temos responsabilidade afetiva, dependendo de quem fala para você e o que você sinta por essa pessoa, aquilo pode ser extremamente abusivo e aquilo pode provocar em você reações muito preocupantes, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre o que a gente fala, como a gente fala, quais são os contextos, né? Eu acho que um dos elementos que as pessoas têm mais dificuldade hoje em dia é de se responsabilizarem por aquilo que elas se propõem, por aquilo que elas falam, né? Por aquilo que elas, de alguma forma, plantam e cultivam no outro. E depois parece que vai mudando um pouco o interesse no andar né? Conforme a caminhada. E aí eu vejo que, não, muda tudo, e agora você tem que entender, e não é isso que eu quero, e não, eu gosto muito de você e tal. Então, tomar um pouco cuidado com isso, porque uma vez que a gente cultiva algo em alguém, essa pessoa, ela espera por isso. Claro que muitas pessoas falam assim para mim, não, mas cada um tem que cuidar do que deseja, cada um tem que... Eu concordo, eu acho que cada um tem que ter consciência daquilo que deseja, daquilo que quer, daquilo que permite que se plante dentro de si. Mas se nós tivermos mais delicadeza quando a gente acessa o mundo do outro, eu acho que a gente tá exercitando aqui a empatia, que está bem falta nesse mundo, né? Sobre o que a gente fala para o outro, sobre o que a gente desperta na outra pessoa, no mundo que a gente está vivendo com tanta liberdade sexual, né? Que todo mundo pega todo mundo e é tudo maravilhoso, é tudo legal, é tudo incrível e tal. Eu acho que é muito legal essa liberdade, mas como eu sempre digo, para viver em liberdade, você precisa ter mais responsabilidade ainda, tá? A responsabilidade ela é mais que triplicada. Então a gente tem que ter sim muito cuidado na forma que a gente se refere às pessoas, no que a gente fala para essas pessoas, no que a gente starta, né? Do que a gente desperta nas pessoas. Porque senão essa conta fica muito alta e o pior de tudo, quem tem que pagar uma conta altíssima, que nem imaginava que precisaria, é a outra parte, né? Que estava desejando algo totalmente diferente disso. Bom, vou colocar aqui para vocês, então, as temáticas de hoje. Peraí. Vamos ver se foi? Foi. Prontinho. Maravilha, vamos começar. Tema 1. Esses temas foram os temas mais votados por vocês, tá? No domingão eu coloco o post falando da live terapia. E aí vocês votam nos temas, vocês que sugerem, e os mais curtidos eu trago aqui para falar na live. Então, os dois são
como permitir que o novo chegue diante de tantos traumas passados. E 2, como reconhecer e confiar na intuição. Então, vamos lá. Como permitir que o novo chegue diante de tantos traumas passados? Vamos entender uma coisa, gente? Vamos entender que isso é super importante. Eu digo o seguinte, quanto mais a gente compreende o que se passa conosco, mais a gente consegue identificar condutas, né? Mais a gente começa a perceber comportamentos e hábitos, e aí se torna mais fácil a gente fazer pequenas alterações, reajustezinhos assim, para que tudo consiga fluir de uma maneira mais positiva, tá? Então vamos lá. Quando eu vivo uma situação difícil, e assim, joga a primeira pedra quem nunca viveu, né? Pelo amor de Deus, é bem difícil. Imagino que todo mundo aqui já tenha vivido algum perrengue aí, né? No relacionamento. Então, quando a gente vive... vamos pensar que o cérebro, ele é como se fosse um computadorzinho, tá? E aí, tudo que a gente vai vivendo vai sendo arquivado, né? Cada situação que a gente vive, seja ela boa, seja ela não tão boa assim, seja ela complicada. E aquilo vai sendo arquivado, aquilo vai sendo gravado, e isso nos torna mais o quê? Mais experientes, né? A gente fica mais sabido das coisas, a gente vai entendendo mais, né? Então, cada sofrimento ali deixa um legado dentro de nós, né? São lições que a gente aprende e tal, principalmente quando a gente se permite aprender, né? E não quando a gente simplesmente nega aquilo e não registra. Mas normalmente nós vamos registrando tudo aquilo que a gente vai vivendo. Quando a gente tem traumas de relações passadas e traumas passados, por exemplo, vivi na infância uma negligência afetiva muito importante, nossa, fui abandonado, nossa, foi muito difícil, minha mãe não era presente, meu pai era assim, assado, tal, e durante a vida também, tive um namorado que super me traiu, tive uma namorada que me humilhou demais, eu tive uma pessoa que fez assim, me abandonou. Então, todas essas experiências que nós vamos vivendo, elas vão sendo registradas no nosso íntimo, né? Caso eu tenha algumas situações que foram vivenciadas, que por alguma razão elas tenham tocado algo aqui dentro e mobilizado, como se tivesse tocado numa ferida que eu já tenho, né? Então vamos pensar que eu já tenho na minha história lá atrás, pequenininha, uma ferida de rejeição, que é bem comum, né? Uma ferida de rejeição. Aí na vida adulta, né? Aí quando eu começo meus relacionamentos, eu me envolvo com uma pessoa super importante pra mim, que super assim toca meu coração, fico assim apaixonada por essa pessoa, tal. E na experiência que eu vivo com ela, desperta em mim de novo, tem uma conduta que provoca em mim novamente o sentimento da rejeição. Então, novamente me sinto rejeitado. Porque essa pessoa não quis ficar comigo, ficou com outra pessoa. Porque essa pessoa terminou do nada. Porque eu gostava muito dela e parecia que ela não gostava de mim o suficiente. Porque eu tinha planos e essa pessoa tinha outros planos que não convergiam com o meu. E aí ela acabou pulando do barco. Então, essa situação de rejeição, ela é como se fosse ferida na ferida, tá? Então, imagina que você tá levando uma pancada numa ferida que você já tinha, né? Então já tinha uma ferida ali que já não era lá das mais cicatrizadas do mundo, daí você vive uma situação que novamente dá aquela cutucada e aquela casquinha dessa feridinha que existia, ela cai e o feridão começa a latejar e você tem aquela dor absurda. Tem dores na vida que a gente... Tem um lado racional nosso que olha e fala assim, não, caramba, dói, mas tá doendo demais. Eu sei que era pra doer, mas tá doendo absurdo. E essa dor é pela reincidência. Essa dor é porque é ferida na ferida, tá? Às vezes você tá vivendo uma segunda, uma terceira relação e você tá vivendo uma mesma situação, né? Ou às vezes você tá vivendo uma primeira vez uma dor absurda, você não se deu conta, mas é uma situação lá do passado que você viveu muito parecida, sabe? Uma sensação de não ser amado, uma sensação de ser preterido, uma sensação de ser colocado de escanteio, uma sensação de não ter sido respeitado, uma sensação de terem passado por cima de você, uma sensação de você não ser considerado, não ser valorizado, uma sensação de você se sentir meio nada, né? Caramba, não sou nada, tudo que eu fiz não adiantou. Sabe essa sensação de injustiça? Esse sentimento amargo, ruim? Então, essa sensação que você pode estar tendo, ela vem e ela se encontra com um sentimento lá de trás do passado que você já pode ter vivido em algum momento. Essa repetição, ela faz com que você fique o quê? Mais reativo. O que é reativo? É quando você fica mais fechado, quando você fica mais blindado, sem perceber. Muitas vezes é num nível inconsciente, mas isso vai te impedindo do quê? De se abrir para novas oportunidades.
Sabe quando você, talvez isso aconteça com você, tá? Mas é que às vezes é mais fácil a gente ver com alguém de fora, né? Com uma pessoa de fora. Sabe aquela pessoa que você fala assim, caramba, ela tem tudo pra se relacionar, essa pessoa é super legal, essa pessoa é super bacana, mas não sei o que acontece que não engata, né? Não sei o que acontece que não vai, não é? Você fala, caramba, mas por quê, né? Não vai. Isso pode ser com você ou com alguma outra pessoa. Por quê? Porque existe alguma coisa que bloqueia, existe alguma coisa que está impedindo, existe alguma coisa que está protegendo. Esses bloqueios que a gente fala sobre o bloqueio de se relacionar, né? Que você não entende, caramba, não sei por que faz tanto tempo que eu não me relaciono, ou então não me relaciono, caramba, não acontece, parece que não é pra mim, parece que é azar, parece que é zica, parece que é karma, parece que Deus não quer. Sabe aquela história? E aí entra ano, sai ano e você se sente no mesmo lugar, os fechos são muito parecidos, parece que as coisas não engrenam para você. Normalmente é porque existe uma blindagem feita, um bloqueio feito por você mesmo. Por você mesmo. Mas quando eu falo isso, não é pra você se culpar, não. Não é pra você se culpar. É até para você entender que os nossos bloqueios, eles sempre são com um único intuito. A gente só tem esses bloqueios para nos protegermos. E a gente só se protege porque a gente já tomou ali ducha de água congelante na cabeça e que machucou muito. E justamente para a gente não se ferir mais, para a gente não se machucar mais, a gente vai se protegendo. A gente vai se protegendo, a gente vai se bloqueando. E aí a gente não se permite entrar em situações que possam alavancar e que possam desdobrar em relacionamentos ali mais intensos, relacionamentos que nos toquem mais, que nos envolvem, mas não porque a gente não queira ser feliz, não porque a gente não queira se dar bem, porque a gente tem medo de se frustrar. Qual é a nossa referência? A referência que a gente tem é o nosso histórico. Tudo bem, a gente lê um livro, a gente vê um filme, a gente tem vontade daquilo, né? Caramba, eu quero viver aquilo, quero que isso aconteça para mim. Mas se por acaso no meu histórico eu não tenho ali arquivinhos, eu não tenho algo que me assegure que isso possa acontecer comigo, se eu olho ali o vídeo histórico, né? Eu olho o meu histórico e só tem pancada, né, e tem um monte de trauma atrás, fica muito difícil que eu consiga acreditar, que eu consiga me permitir. Então, normalmente eu faço o quê? Eu me boicoto, eu me saboto, mas a sabotagem sempre para me proteger. Quando que eu consigo mudar isso? Como que eu consigo mudar essa história? Quando que eu falo, caramba, eu não aguento mais, eu não quero mais sabotar, eu quero me permitir? É quando você vai conversar com a sua história. Você já conversou com a tua história? Já? Ou não? Ou acha que conversou, mas não tem muita certeza? Todos nós temos a nossa história, né? Eu falo que todos nós somos uma grande história. E quanto mais a gente percebe que existem alguns bloqueios que estão nos impedindo daquilo que a gente deseja, né? Da gente conseguir buscar ali sonhos e realizar encontros e interações que assim a gente pede todo dia para acontecer. E parece que a gente está contra nós mesmos, né? Como assim? Mas sou eu que me bloqueio? Caramba, não sei o que acontece, não rola na minha vida, acontece com todo mundo, menos comigo. Então, acho que é muito importante que eu consiga olhar a minha história. Quando eu olho para a minha história, eu consigo relê-la e eu consigo me contar a minha história com o olhar do hoje. Você sabe que falando é complicado, eu preciso que você faça esse exercício para você entender o que eu estou falando. A nossa história de muitos anos, quando a gente conta a nossa história para nós o tempo inteiro ali, que a gente vai lembrando alguns episódios, nunca se esqueça que a gente está muito viciado a uma perspectiva no momento que aquilo aconteceu ou de acordo com aquilo que nos contaram, né? Então a gente às vezes conta uma mesma história, eu passei isso na minha vida, eu passei aquilo na minha vida, tal, dentro de uma perspectiva, que é aquela perspectiva que a gente percebeu lá atrás, né? E a gente está se contando e se recontando e tal. Como seria nós olharmos a nossa história hoje, na nossa perspectiva do hoje, de acordo com tudo aquilo que a gente está aprendendo, de tudo aquilo que a gente está exercitando, com os nossos desejos, com as nossas habilidades ali, muito mais eficazes, né? Muito mais familiarizadas conosco, a gente estando muito mais íntimos daquilo que nós somos, a gente consegue olhar essa história com mais respaldo, entende? E quando a gente olha a nossa história com mais respaldo, a gente não muda a nossa história, mas a gente consegue acolhê-la e perceber que aquilo que nós não tínhamos lá atrás, hoje nós podemos ter.
Por exemplo, dando o meu próprio exemplo aqui para vocês, tá? Que eu acho que é muito justo e acho que eu me colocando talvez faça você se sentir mais confortável com a sua história, né? Eu sofri bastante na minha infância, na minha pré-adolescência principalmente. Hoje eles falam bullying, né? Mas eu prefiro dizer numa linguagem mais usual, assim. Eu tinha muita dificuldade de me posicionar, eu sou filha única, e eu tinha muita dificuldade, eu era muito tímida, eu não conseguia me posicionar, eu não conseguia falar, eu não conseguia dizer não, não quero, não faz isso comigo, eu não conseguia pedir ajuda, eu tinha assim uma vulnerabilidade absurda, uma fragilidade, então sabe aquela fase de criança, adolescência, aqueles movimentos cruéis das crianças, né, de tirar sarro, de empurrar, de competir, aquele movimento perverso de muitas crianças. Eu não conseguia me posicionar, eu ficava super vulnerável, eu tinha muito medo e não foram poucas as vezes que eu me tranquei no banheiro da escola e fiquei trancada no banheiro, isso muito tempo, e ninguém percebeu, né, nunca ninguém. E eu não culpo a escola não, porque eu era uma pessoa super disciplinada, acho que se algum professor me via no banheiro, devia falar, ela tá no banheiro normal, né. E eu ficava trancada lá até o horário de terminar o intervalo, porque eu tinha uma dificuldade imensa de me posicionar, e aí eu fugia, eu me escondia, né, fazia isso por defesa, óbvio, né, mas você não queria se enturmar, lógico que eu queria, mas eu não conseguia. E chegava em casa, eu também não contava para os meus pais. Por que eu não conseguia? Eu não contava para meus pais? Porque eu não queria desagradá-los, porque eu não queria frustrá-los, porque eu queria ser amada. E na minha cabeça, na minha fantasia, se eu dissesse aquilo, eles não iam ter orgulho de mim, eles não iam me amar. E imagina, né, gente? Tenho certeza que se eu tivesse contado, meus pais iriam me acolher. Pelo menos eu penso assim, mas eu não conseguia, né? E isso prolongou durante muito tempo, né? Acho que a criança, quando ela não consegue se posicionar, é muito sofrido. Então isso foi muito tempo. Eu lembro de uma vez, de uma professora, eu estava na sala, e aí a professora fez aquelas chamadas orais, né, que faz, e aí chegou minha vez, e eu era atleta, essa época eu já era pré-adolescente, tinha assim uns 13 anos, eu era atleta, eu sempre usava o cabelo preso, eu sempre ia de camiseta, bermuda, cheia de saibro, porque eu jogava tênis profissional, e aí ela virou no meio da sala inteira e falou assim, Pamela, fala mais alto, solta esse cabelo, você é uma menina tão bonita, e a sala inteira deu risada. Sala inteira deu risada e foi assim uma sensação horrorosa. Eu queria sumir, aquilo parecia, contando agora parece que não é tão forte, né? Mas aquilo foi que nem uma apunhalada assim no meu peito, foi muito sofrido. Eu me sentia assim super humilhada, foi muito difícil. E foram muitas outras situações que eu passei. Então, quando eu olho para vários aspectos da minha história, eu contei um, né? Eu olho para esse aspecto, por exemplo, o que eu faço? Eu não tenho mais dó dessa menina, eu não tenho dó dessa menina. Eu olho para essa história e falo o seguinte: hoje eu, como mulher, consigo te acompanhar nesse banheiro, abrir a porta desse banheiro, te retirar dali e dizer: você tá comigo. E agora comigo, ninguém vai te humilhar, porque eu não vou deixar. Quando nós olhamos a nossa história, cada pedaço da nossa história, e a gente pode acolher a nossa criança em algum lugar, trazer para perto e contar para aquela criança, né? Contar para aquele pedaço nosso lá atrás. Às vezes não é criança, às vezes é algo que você viveu adulto, não importa. Mas que você descobriu durante o processo. Você poder chegar e dizer: olha, aquilo que você passou foi horroroso mesmo, foi muito difícil, mas hoje eu aprendi a lidar com isso. Hoje eu estou mais forte. Hoje eu tenho mais condição. Hoje, eu consigo arregaçar a minha manga e consigo estar com você. Então é isso que eu faço com a minha criança. Eu olho para essa história. Durante muito tempo, quando eu ia na terapia e contava essas histórias de ficar trancada no banheiro e tal, eu chorava pra caramba. Eu me sentia assim, muito humilhada, né? Muito humilhada. E várias outras coisas, né, gente, que eu não vou ficar prolongando aqui contando coisa da minha história aqui na live terapia de vocês, mas foram várias situações e essa, durante muito tempo, nossa, eu não conseguia falar, aquilo prendia aqui minha garganta, eu chorava horrores. Mas hoje eu falo e eu falo com tranquilidade. E é esse lugar que eu quero que você chegue com seus traumas, com as suas dores, com as suas feridas, que é quando você vai olhar hoje
a força que você está adquirindo, né? Às vezes você está num processo, eu também estou no processo aqui, talvez eu esteja um pouquinho mais à frente de você, porque a minha área eu estudei mais, eu estou ali mergulhada há muito tempo, mas se você está nesse processo de querer se conhecer, de estudar, de ler, de se ajudar, de estar aqui na live terapia, que é o que eu falo que a live terapia é uma luzinha que te estimula, né? Porque tem processos de psicoterapia fundamentais para você fazer, mas enfim, eu acho que quando a gente vai se fortalecendo, a gente vai reconhecendo essas ferramentas, a gente consegue sim amparar esses nossos pedaços que ficaram na história, né? Essas partes nossas que foram muito feridas. Lembro de várias situações da minha vida de rejeição, de dor, de humilhação, situações que foram degradantes, assim, situações muito complicadas, e que eu tento, com o meu olhar de hoje, com a força que eu tenho hoje, acolher essa menina, acolher essa mulher. Eu vou lá e mostro, né? E olha também, outro ponto interessante. Você sabe que a gente associa muito trauma, no primeiro momento, com situações que a gente tenha sofrido bastante, né? Mas você sabe que tem algumas situações traumáticas de comportamentos que nós tenhamos tido e que nós possamos nos arrepender, né? Eu mesma, eu me arrependo de algumas condutas que eu tive numa fase muito imatura da minha vida e que eu tive pouca responsabilidade afetiva, por exemplo, com uma pessoa que eu me relacionava, né? Eu acho que eu fui muito irresponsável, eu acho que eu fui muito imatura, eu acho que eu estava numa busca de autoafirmação muito grande e não valorizei e não cuidei daquela relação como ela merecia, né? Eu acho que eu olho para trás e eu penso, puxa vida, né? Eu não enxergava isso, não enxergava aquilo. Mas o que eu faço? Em vez de eu ficar na dor e ficar escataplaft nas minhas costas, eu trago o olhar que eu tenho hoje, que é mais desenvolvido, que foi trabalhado, né, que foi amadurecido, e chego perto, né, chego pertinho daqueles episódios em que eu acho que eu agi com imaturidade, em que eu penso que eu não fui responsável, que eu fui egoísta. Eu chego perto ali de mim e resgato essa parte minha que está em algum lugar ali do passado, que eu entendo como muito desnutrida da maturidade emocional que eu tenho hoje. Então isso faz a gente pensar o quanto o tempo é relativo, isso faz pensar como é sempre possível a gente fazer reparações. Então super te proponho esse exercício, tá? Que você possa mentalmente, numa hora que você puder, deitar num lugar gostoso, tomar o seu banho, tá num lugar ali tranquilo, e você lembrar de momentos da sua vida, momentos esses que tenham sido marcados por traumas, momentos esses que você entenda que você não agiu legal ou que não agiram legal com você, e que diante do arsenal que você conquistou hoje, você possa buscar em pensamento esse momento e levar para esse momento todo o seu aprendizado, todo o seu legado. Isso é maravilhoso, gente. Isso é um enriquecimento, né, de partes da nossa história que estejam feridas. É como se a gente estivesse fazendo um movimento de cura essencial, porque todos nós, sem exceção, né? Claro, aqueles que exercitam a humildade, porque existem pessoas que você fala, não, eu nunca falhei, eu nunca errei, eu não tenho nada na minha vida, eu não tenho trauma nenhum, tal. Pessoas que não entram em contato, pessoas que negam. Tudo bem, a gente tem que respeitar. Eu acho que cada um no seu momento, cada um no seu ritmo. Mas se você, assim como eu, exercita a humildade, você tem consciência de alguns pedaços da sua vida que ainda ficaram muito feridos lá atrás, seja por ressentimento, seja por dor, seja por trauma, seja por algo que você não se perdoe, né? Que você possa voltar em pensamento e fazer essa reparação. Ela é maravilhosa e o mais legal é que você pode fazer isso várias vezes. Você pode conversar com essas suas partes a hora que você bem entender. Eu falo que isso é uma espécie de um reencontro, de uma renegociação que a gente tenha conosco, sabe? Numa oportunidade da gente poder se realinhar, né? Da gente poder se mostrar, se ensinar. Porque nós não somos o que nós fomos lá atrás, mas nós somos a somatória de tudo. Nós somos o quê? Nós somos o resultado das nossas experiências, das nossas escolhas, das nossas renúncias, e aquilo que nós fizemos lá atrás e que nós não concordamos, nós podemos hoje fazer muito melhor e pegar aquela parte ali e trazer para agora, trazer para perto, senão a gente fica muito cindido, sabe?
Existem algumas pessoas que estão o tempo inteiro apontando para o passado, dizendo que lá era melhor, ou então que lá, olha o que ela viveu no passado. Às vezes você viveu, sei lá, um abandono do teu pai quando você tinha 5 anos, ou você foi traído com seu ex-noivo, ou então o seu ex-namorado que já faz 2, 3 anos que você terminou, você ainda está preso em alguma situação, e aí você fica se referenciando a si mesmo com essa história, sabe? E aí, sem perceber o que acontece, você fica fixado lá no passado e o novo não consegue vir. Por esse motivo que a gente fica muitas vezes paralisado em alguma coisa que a gente tenha vivido e o novo não consegue chegar. Quando que o novo chega na nossa vida? Quando que o novo chega? Presta atenção. O novo chega na nossa vida quando há espaço para chegar. Se não houver espaço, ele simplesmente vai entender que está ocupado, vai entender que a porta está trancafiada ali e não vai entrar. Vai dar meia volta e vai embora. Então, para que o novo possa entrar na nossa vida, a gente precisa dar espaço. E para dar espaço, a gente tem que ir elaborando muito do que está lá atrás e que está acumulando e que está fazendo com que não exista a fluidez na nossa vida, porque está obstruindo ali, né? Tá acumulando, sabe aquele monte de coisa velha que a gente fica acumulando, que a gente não usa mais, que não precisa mais, que não faz sentido nenhum, mas fica ali assombrando a nossa vida, impedindo que o novo tome corpo ali. Então é hora da gente perceber o que faz sentido, o que não faz, que a gente fique com aquilo que nos faça bem, que a gente possa olhar para a nossa história, que a gente possa se reconciliar com várias partes dela, que a gente ressignifique o que seja necessário, que a gente faça as reparações fundamentais, que a gente converse conosco nas nossas etapas ali, com a nossa criança, com a nossa pré-adolescente, com o nosso adolescente, que a gente possa conversar com as nossas fases adultas, com as nossas falhas, com os nossos erros, que a gente tenha mais respeito, mais carinho conosco, que a gente pare de ficar escataplaft na gente, naquele que passou na nossa vida, que a gente entenda que tudo ali vem em prol do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, para que a gente possa, a partir do momento que a gente vai desatando o nós da nossa história, tudo vai ficando mais tranquilo e os espaços vão se abrindo. E aí sim, a gente está preparado para o novo entrar. E aí a gente autoriza esse novo entrar na nossa vida. É impressionante. Grava o que eu vou te contar, mas grava mesmo. Tá prestando atenção, né? Você tá nessa live para escutar isso aqui que eu vou te falar. O novo vai entrar na sua vida. As realizações vão acontecer na sua história. Aquilo que você disse que você tanto quer, mas que parece que nunca chega, vai chegar. As portas vão se abrir, as janelas vão se destravar, as coisas vão acontecer, tudo vai fluir de um jeito muito melhor quando você se realinhar consigo mesmo. Quando você fizer esse detox na tua história, quando você se encorajar para olhar de perto muito daquilo que você tapa, que você joga para lá, mas que você não traz à tona para se libertar. Quando a gente se liberta, quando a gente se limpa daquilo que não faz mais sentido e só nos intoxica, quando a gente se perdoa, quando a gente perdoa algo que passou na nossa história, quando a gente faz esse processo, é quando a gente dá espaço para o novo estar aqui. Quando a gente recebe o novo e se conta, eu recebo o novo na minha vida porque eu mereço. Eu mereço o novo na minha vida, eu posso com ele. Eu quero, eu abraço. E aí eu consigo trabalhar o quê? O cultivo daquilo que há de mais construtivo no meu mundo. É a hora que eu me respeito. É o momento que a minha autoestima ela vai se reequilibrando. O meu amor próprio, ele vai se reestabelecendo. Percebe? Sou eu que autorizo, sou eu que conto para mim e digo, eu posso receber isso. Eu posso ter isso comigo. Caso contrário, muitos elementos mentais vão fazer com que eu sabote, eu boicote aquilo que está na minha vida. E aí eu vou me convencer que nunca acontece comigo, que eu tenho algum problema, que eu tenho algum karma, que eu tenho dedo podre, que sei lá o quê.
quando na verdade sou eu que permito, que autorizo ou não. Então, permita-se. Para o novo chegar, eu preciso entrar em contato com o velho, abdicar daquilo que não faz mais sentido, desatar nós que fazem muito volume na minha vida e ocupam espaços demais para que o novo possa entrar. E o novo vem. E é tão bom. É tão bom quando a gente se permite. É tão bom quando a gente se descobre. É tão maravilhoso quando a gente entra em contato com dinâmicas que a gente nunca imaginou que existiam, com sentimentos que a gente nunca pensou que poderíamos ter. Quando a gente se vê em situações que nós víamos em outras pessoas e imaginávamos que não fossem para nós. E aí nesse momento que a gente deixa o novo entrar na vida, a gente fala, caramba, olha só, eu posso viver isso. Isso está acontecendo na minha vida. Eu mereço. Como é bom. Nós vamos descobrindo novas potências em nós mesmos. Nós vamos percebendo que alguns fantasminhas, eles eram inúteis, mas eles eram viciantes. E eles faziam com que esses entraves permanecessem. A gente vai desmistificando muita coisa. A gente vai entendendo que, caramba, isso dá para acontecer na minha vida. Por que demorou tanto, meu Deus? Por que eu demorei tanto para me destravar? Por que eu demorei tanto para entender que isso cabia aqui? Então, esses movimentos, eles são muito importantes. E eu acho que você está aqui hoje para escutar isso, para exercitar esse movimento na tua vida, tá? Vale a pena, né? Bom, segundo tema, até esse segundo tema eu acho que ele é uma continuação e ele é complementar a esse primeiro tema, né? Que eu me prolonguei bastante. A intuição. Intuição tem algo místico, né? Psicologia diz que não, mas eu acho que a intuição é tão mística. Como eu tô aqui não só como psicóloga, mas estou aqui como Pamela, né? Como ser humano que eu sou. E eu tenho um lado místico, assim, que eu confio bastante. Eu acho que a gente precisa sempre ouvir a nossa intuição. Você tem intuição? Todo mundo tem, tá? Só perguntei para ver se você percebe que você tem. A intuição é aquela sensação que a gente tem, é aquela vozinha que fala aqui no nosso ouvidinho alguma coisa, né? O segredo é que a gente consiga separar o que é intuição e o que é projeção, né? Por isso que eu falei que o primeiro tema tem a ver com esse segundo tema. Porque quanto mais eu estou familiarizado da minha história, quanto mais eu entendo os meus medos, quanto mais eu entendo o que se passa comigo, quanto mais eu sou afinada com os meus desejos, com as minhas inseguranças, com os fantasminhas que eu crio. Você cria fantasminha? Você cria? Tem fantasminha que você já sabe até o nome? Você já chama pelo apelido? Tem os fantasminhas aí persistentes? A gente precisa conhecer os nossos fantasminhas, né? Porque aí quando a gente conhece... Voltou? Desculpa. Eu tô em outro lugar aqui e às vezes dá um gap aí na internet, mas já voltou aqui. Então, só para recapitular, tem uns fantasminhas que a gente já conhece até de nome, né? Que a gente já chama até de apelido, já entende quais são. E, como eu disse, a gente precisa dar umas folgas para os fantasminhas. A gente tem hora que a gente tem que falar assim, fantasminha, não precisa vir essa semana não, tá? Não precisa vir esse mês, não precisa vir esses próximos meses, semestre. Se bobear, não precisa mais vir. Some da minha vida, né? São os fantasminhas que a gente cria. E esses fantasminhas, eles atrapalham bastante para que a gente consiga escutar a nossa intuição. A nossa intuição é sábia. A nossa intuição é um invisível que carrega todo o nosso arsenal experienciado. Tudo aquilo que a gente já experienciou, já viu, já entendeu, já aprendeu. Só que essa nossa intuição, muitas vezes, ela acaba sendo bastante invadida pelos nossos pensamentos e processos reflexivos naturais das nossas neuroses, né? Então, se a gente é uma pessoa muito, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, se eu sou uma pessoa muito insegura, isso pode nublar e pode atrapalhar muito a minha intuição, aí eu fico com uma intuição enviesada, né?
Ao invés de eu conseguir escutar a minha intuição, ela se mistura com as minhas noias, com as minhas neuroses, e aí quando vê, eu já formatei uma ideia que não necessariamente seja real e sofro por isso. Então, eu conhecer como eu funciono, olha que importante. Você conhecer como você funciona, você perceber um pouco as suas neuroses, você conhecer os seus fantasminhas, faz com que na hora que essa intuição, ela fala aquela palavrinha aqui no teu ouvido, você consiga falar, epa, 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 né? Tem um lance aqui que eu preciso ficar mais esperta. A intuição, ela funciona o tempo inteiro. Às vezes tem a intuição que você não tem que fazer aquela viagem naquele dia, para aquele lugar, que você não deve ir para aquela festa, que é melhor você não continuar com essa pessoa. E eu acho muito importante escutar. Eu escuto bastante a minha. Muito, assim. Sensações que eu tenho. Eu confesso que eu não levo a ferro e fogo, porque quando eu tenho a sensação da intuição, eu gosto sempre de trazer para perto, que esse exercício que eu quero te ensinar. Você teve a cocinha lá da intuição? Traz para perto o seu momento, né? Traz um pouco as suas vulnerabilidades, traz um pouco para perto o que está acontecendo na tua vida, né? Quais são os bloqueios que você está tendo, as dificuldades que existam, porque tudo isso vai fazer você conseguir distinguir melhor o toque que a intuição está te dando, né? Eu falo que quando a gente não escuta a intuição, às vezes vem aquela mensagem assim, né? Que eu não quis me escutar, né? Eu não me escutei e eu me estrepei. Então, eu acho que a intuição é sempre importante a gente considerar, mas claro, a gente tomar cuidado com as nossas projeções e a gente observar também o que é vontade, o que é desejo, porque às vezes a gente tem muito desejo, às vezes a gente tem muito medo também, e isso acaba nublando bastante a nossa visão a respeito de alguma situação, e aí de repente a gente começa a prejudicar, a gente se afasta de algo, de alguém que podia ser muito legal para nós, né? Em contrapartida, quando a intuição funciona, ela nos livra de umas boas, né? A gente se afasta de pessoas que também nos fariam muito mal, sabe? Uma sensaçãozinha, porque eu lido muito com a emoção, né? Eu lido muito com comportamento e sentimento. Eu tô sempre muito ligada com a minha intuição, sensação que eu tenho sobre algumas pessoas que tá ruim. Bom, minha internet tá péssima hoje, eu peço mil desculpas, mas deu para falar dos dois temas aqui que propuseram, que a gente possa se encontrar segunda-feira que vem. Todo domingo tem lá o post da live terapia, você coloca seu tema para que eu possa conversar e falar aqui com vocês. Desculpa aí a internet que está oscilando, não sei porquê, mas pelo menos deu para a gente falar bastante enquanto ela não deixou a gente na mão, né? Então, um beijo enorme para você. Nos vemos na segunda-feira que vem às 19h30. Recados importantes. Para quem quer o meu livro, entra no meu site pamelamagalhães.com.br, que a gente está agora com uma nova demanda de livros, e aí você pode comprar o seu livro por lá. Estou coordenando a pós-graduação de Inteligência Emocional e Humanização em Saúde em parceria com o IPGS, para você que está pensando em fazer uma pós-graduação, começando o ano. Ela vai iniciar em março, ela é 100% online, eu sou professora da pós e coordeno a pós. Tem um elenco de professores de primeira, incrível. Para você que é da área da saúde ou não é da área da saúde, o que você precisa é ter o ensino superior completo para fazer essa pós, vale muito a pena. Você vai encontrar informações no meu link na bio e também no meu site pamelamagalhães.com.br. Tá bom? Gente, beijos mil para vocês, nos vemos segunda-feira que vem às 19h30. Até mais.